E aí, torcedores, tudo tranquilo? Quem fala é o Bandnet News. E olha só, mais um conteúdo anônimo e um pouquinho mais deste novo capítulo que nós teremos de tudo um pouco aqui no canal do Torcedor. Conto com a compreensão de vocês, torcedores. Muito obrigado por todo o incentivo e carinho. Saiba mais sobre a atualização, mãos de metal e pés de borracha, cartéis colombianos e ouro venezuelano. Homens armados com a insígnia de uma estrela vermelha e o rosto de Che Guevara rondavam perto da fronteira entre a Venezuela e a Guiana. Embora tenham armas suficientes e sejam bem treinados, afirmam que não estão vinculados à guerrilha, mas é bem provável que façam parte do Exército de Libertação Nacional ELN. Os guerrilheiros mais poderosos da região são conhecidos pelos vulgos de Gerson e Santiago. Eles logo entraram em confronto com gangues locais que são conhecidas como Banda de João Petrica, Sindicato de El Peru, Trem de Aragua, Banda de El Negro Fabio, Organização Honor ou 3R, Banda de El Ciego, e de Las Farc. Elas estão bem estabelecidas pelo controle das minas de ouro ilegais para eles e seus patrocinadores no governo. Em 14 de outubro de 2018, um grupo de garimpeiros foi emboscado por homens armados perto da mina Corrigente, no município de Sifontes, próximo à fronteira da Venezuela com a Guiana. 7 foram baleados em estilo de execução, com uma única bala na cabeça. Mais 16 desapareceram. O massacre foi cercado de mistérios. Publicamente, as autoridades do estado de Bolívar responsabilizaram o conflito entre gangues de mineradores locais, especialmente aquela era liderada pelo gangster local Josué Zurita, vulgo El Coporo. Mas os sobreviventes e familiares das vítimas que conversaram com jornalistas locais e representantes da oposição política venezuelana contam uma história diferente. A mina Corrigente havia sido ocupada por um grupo guerrilheiro colombiano de longe, o Exército de Libertação Nacional ELN. O massacre de Corrigente chamou a atenção para um boato que já se espalhava em Bolívar. O ELN avançava sobre o coração mineiro da Venezuela e havia sido convidado pelo governo para isso. Seu objetivo: ordenar a anárquica região mineira da Venezuela e canalizar suas riquezas para a elite chavista. Mas, 3 anos depois, parece que o grupo guerrilheiro mais poderoso da região não conseguiu dominar Bolívar. A chegada dos guerrilheiros. Os guerrilheiros colombianos podem ter vindo de muito longe, no leste da Venezuela, mas estavam em um território econômico conhecido, no vizinho estado do Amazonas. Na fronteira com a Colômbia, comunidades indígenas vinham relatando incursões em minas de ouro ilegais por dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC. Há pelo menos 5 anos, quando as FARC se desmobilizaram após assinar acordos de paz com o governo colombiano em 2016. Uma porta foi aberta para o segundo maior exército guerrilheiro da Colômbia, o ELN. Segundo a mídia local, em reportagem corroborada por um ex-funcionário do governo colombiano na região de fronteira, a entrada do ELN no Amazonas foi negociada com dissidentes do processo de paz das FARC, que foram eles recusou-se a desmobilizar. Mas os dissidentes das FARC não eram os únicos aliados do ELN. Em gravações publicadas pelo meio de pesquisa em 2021, que foram gravadas no início de 2020, uma comandante do ELN explica a uma assembleia indígena a agenda da guerrilha na região. Existe compromisso com o Estado venezuelano? Sim, existe, declarou o comandante. Este país enfrenta uma ameaça de invasão. O país precisa de amigos, aliados, colaboradores, servos e vizinhos. É por isso que o ELN e as FARC estão aqui. As gravações de áudio também dão pistas sobre a natureza da relação entre a guerrilha e o Estado venezuelano. Em 2016, o governo do presidente Nicolás Maduro abriu grandes extensões de Bolívar para exploração de ouro, coltan e outros minerais, a fim de fortalecer as finanças da Venezuela. O projeto ficou conhecido como Orinoco Mining Arc. Com apoio de outros países para explorar o arco mineral do Orinoco. Tivemos encontros com 75 lideranças de comunidades indígenas mineiras em Carcara, Manapiari, Paguás e El Burro, disse um comandante guerrilheiro. Quem dirige essas reuniões? O governo. Quem foi convidado? O ELN e as FARC. O que o arco mineiro precisa? Segurança no território. Segurança não pode ser fornecida por criminosos ou paramilitares. É fornecido pelas forças de segurança, do governo, dos povos indígenas e das organizações revolucionárias amigas. As áreas mencionadas pelo comandante são regiões indígenas remotas na área de fronteira entre Amazonas e Bolívar, muito distantes do centro histórico de mineração da Venezuela, no leste de Bolívar. Mas em meados de 2018,
Relatórios muito semelhantes surgiram a cerca de 800 quilômetros da fronteira com a Colômbia, no extremo leste de um dos municípios mais ricos em ouro de Bolívar, em Sifontes. Eles podem ser vistos na entrada do setor hoje de Lata, Tumeremo, em Anacoco, e São Martim de Turumbá. Eles usam calças camufladas, botas e uma camisa preta. Não só existem indivíduos com sotaque colombiano, mas também indígenas. Já estão recrutando gente, disse um morador da região em uma reportagem. Os misteriosos colombianos não se identificavam publicamente com nenhum grupo guerrilheiro conhecido, mas sua retórica era familiar. Eles me disseram que estavam aqui para defender a nação de alguma invasão estrangeira. Eles governam lugares específicos onde o governo lhes deu um pedaço de mineração, disse um líder religioso do Sifontes à área militar, sob condição de anonimato. Eles têm boas armas e estão muito bem treinados. Eles estão mais preparados para a guerra do que o próprio exército, acrescenta o líder religioso. Há confusão quanto a quais grupos guerrilheiros eles pertencem em suas origens, e apenas alguns mineiros, representantes da oposição e jornalistas que falaram ao área militar mencionaram o ELN. Mas muitos mineiros e moradores da área confirmaram que havia novos criminosos se movendo pelas áreas de mineração de Bolívar, guerrilheiros misteriosos com botas à prova d'água, pelas quais são conhecidas como pés de borracha. Em entrevista com o tenente-coronel Solis, ele também mencionou dois grupos diferentes que antes não eram conhecidos: o movimento Che Guevara e o grupo revolucionário Hugo Chávez Frias. O área militar verificou esses nomes com líderes sociais e investigadores locais. Para mim, eles não são guerrilheiros, mas criminosos, disse Solis à área militar no início de 2020, quando era comandante da base militar de Tarabai. Se o ELN estivesse aqui, nenhum outro grupo duraria uma semana. Mas um representante indígena de São Martim de Turumbá, no leste de Sifontes, que pediu para permanecer anônimo por medo de represálias, conta uma história diferente. Eles se identificaram como ELN. Ele insistiu em sua conversa com o área militar. Eles não disseram esse nome, mas tinham marcas do ELN nas roupas. Tinham boneco com estrela vermelha e cara de Che Guevara. O representante afirma que os guerrilheiros convenceram os líderes indígenas a permitir sua entrada, dizendo-lhes que havia maus elementos operando dentro da comunidade. Nós demos permissão para eles entrarem, desde que estivessem desarmados, para monitorar a segurança, disse ele. Mas então eles começaram a assumir outros papéis. Eles começaram a controlar o combustível que ia para a Guiana, para cobrar extorsão, para ir para as minas. Eles queriam controlar as minas e conseguiram. Assim que ganharam o controle, os guerrilheiros começaram a impor a ordem nas minas de ouro, onde o causantes reinava. Eles têm um barraco onde te inspecionam, verificam seus bolsos para ver se você não tem armas ou drogas, diz um homem que trabalhava em uma mina controlada pela guerrilha e que não quis ser identificado por motivos de segurança. Você só pode beber no sábado e no domingo. Depois da meia-noite de domingo você não pode beber. Se alguém está bêbado na segunda-feira, eles o punem. Embora os guerrilheiros fossem rígidos, tanto os garimpeiros locais quanto os líderes sociais e pesquisadores concordam que seu governo era mais justo do que o das gangues do passado. As punições eram trabalhos forçados e não mutilação. Os pagamentos de proteção eram padronizados e não impostos por capricho. O recrutamento era voluntário e não por coação. Guerrilha, exército e sindicatos. Desde o início, havia sinais de que os interesses da guerrilha no leste de Bolívar estavam fora do controle das minas locais. Eles falam de política quando há reuniões, disse o garimpeiro à área militar. As reuniões são semanais, às vezes a cada 15 dias. Dizem que tudo é pelo arco mineiro, que virá uma empresa a trazer máquinas para fazer mineração a céu aberto. A ideia de que o avanço da guerrilha estava relacionado aos planos de Maduro de reanimar o setor de mineração atraindo investimentos para o amo também foi mencionada pela oposição política. As grandes multinacionais exigiram mais segurança na área para investir, disse o representante da oposição Américo de Graziano no Everal em 2018. E o Estado está tentando garantir essa segurança usando o ELN, que acredita ser mais confiável do que bandas. O ELN lançou uma ofensiva implacável para eliminar as gangues, e assim as forças armadas não precisam sujar as mãos, acrescentou de Grazia. A chegada dos guerrilheiros coincidiu com uma grande mudança na estratégia do Estado em relação às gangues de garimpeiros que há muito controlavam o comércio regional de ouro, também conhecidas como sindicatos. Em junho de 2018, o governo anunciou uma grande ofensiva de segurança contra o setor do ouro e divulgou uma lista de alvos,
incluindo muitos dos negociantes ilegais de ouro que tiveram permissão para prosperar durante o setor do ouro. Ex-governador de Bolívar supostamente corrupto, General Francisco Rangel Gomes. Essa ofensiva foi chamada de Operação Mãos de Metal. Muitos sindicatos locais de Bolívar passaram abruptamente de aliados criminosos a inimigos do Estado. Conflitos sangrentos proliferaram à medida que unidades militares buscavam expulsar as poderosas gangues que há muito controlavam as minas de ouro ilegais de Bolívar. Muitos dos incidentes mostraram um padrão semelhante. Os moradores denunciaram que os guerrilheiros do ELN trabalharam em conjunto com as forças estatais, relatou o jornal local, depois que 100 agentes das forças de segurança invadiram a mina El Salto, no município de El Callao. O primeiro atacou nas primeiras horas da manhã e depois os comandos do exército e da polícia fizeram o mesmo. Esse padrão de ataques aparentemente coordenados continuou em 2021 e 2022. Vários dos antes poderosos líderes das gangues de Bolívar conseguiram escapar, mas foram mortos pelas forças de segurança em estados venezuelanos distantes. O epicentro da atividade continuou sendo Sifontes, onde Solis, que já era conhecido por supostamente ordenador de desaparecimentos forçados e execuções extrajudiciais, foi acusado de usar a base militar de Tarabay como centro de coordenação com os guerrilheiros. Em dezembro de 2019, os garimpeiros se reuniram na capital Sifontes, município de Tumeremo, gritando e carregando faixas. Exigiam a saída imediata de Solis da base militar Tarabay, nos arredores da cidade. Solis é o chefe da guerrilha, dizia uma das faixas. Os manifestantes alegaram que desde o massacre em Corrigente, o exército havia assumido o controle de mais de 30 minas entre Tumeremo e a fronteira com a Guiana, bloqueando a entrada de mineiros locais. Os militares disseram que 20 de dezembro era o ultimato para toda a população garimpeira sair, e quem quer que estivesse nas minas depois disso seria morto, disse um líder comunitário de Tumeremo à área militar no início de 2020, que não pediu a serem identificados por razões de segurança. O comandante, Solis, me disse: tem uma ordem presidencial para fechar as minas porque atualmente o governo não depende do petróleo, mas do ouro. Agora, não há acesso à mineração artesanal e a prioridade é dada às máquinas que o governo instalou, acrescentou o líder comunitário. Um exército desaparecendo, o bloqueio de Tumeremo e a tomada das minas pelo exército pareciam confirmar que o ELN havia entrado em Bolívia para ajudar o governo a tomar o controle da riqueza do estado dos sindicatos e preparar o terreno para o arco mineiro do Orinoco. Mas as máquinas de mineração e os investidores multinacionais não apareceram. Em vez disso, por meio de alianças estratégicas com as autoridades, as concessões foram feitas a qualquer pessoa com ligações políticas e militares. A presença da guerrilha começou a se dissipar e muitos dos sindicatos permaneceram tão entrincheirados como sempre. Em algumas regiões de Bolívar, os guerrilheiros não conseguiram enfrentar a resistência das gangues de garimpeiros. Em El Callao eles tentaram tirar o setor de El Peru, mas a banda de El Peru está lá há anos. Eles conhecem bem sua área e estão muito bem armados, explicou um jornalista local, que falou à área militar sob condição de anonimato. Houve confrontos e tiroteios, mas os guerrilheiros não conseguiram entrar em El Callao. Em outras áreas, entretanto, os guerrilheiros teriam renunciado ao controle das minas que haviam apreendido. A mina de Sicapra, na região de Guazipati, foi uma das primeiras a ser assumida pela aliança do ELN com o exército. Mas quando a área militar visitou a região no início de 2020, mineiros locais, comerciantes de ouro, engenheiros e funcionários do governo confirmaram que a mina não estava nas mãos dos guerrilheiros, mas sim de um dos sindicatos mais poderosos da área, o Trem da Guiana. No máximo, deram indícios de que o ELN pode ter trabalhado ao lado do grupo. Quando estive em Sicapra, também havia algumas pessoas com roupas do exército, disse um garimpeiro que não quis ser identificado por questões de segurança. Eles eram colombianos. Eu não sei quem eles eram. Eles tinham uma arma que parecia uma metralhadora em miniatura. É preciso atravessar o rio para entrar na mina. Lá eles conferem e perguntam de tudo, acrescenta o garimpeiro. Outras fontes também indicam que os guerrilheiros vinham apoiando os sindicatos aliados. Algumas gangues são inimigas da guerrilha, e outras são aliadas, disse um oficial aposentado da Guarda Nacional Bolivariana, GNB, que serviu em Bolívar. Existem bandos que são treinados pela guerrilha, outros são treinados contra a guerrilha. Os guerrilheiros até começaram a desaparecer das áreas mais distantes perto da fronteira com a Guiana, onde investiram no controle de minas e no estabelecimento de bases nas comunidades.
Os guerrilheiros não estão mais aqui, diz indígena de São Martim de Turumbá. Eles me disseram que tinham sido expulsos. No entanto, muitos sindicatos permanecem. Alguns são liderados por chefes cujos nomes apareceram na lista de alvos da Operação Mãos de Metal, mas nunca foram caçados. Outros têm líderes que já foram removidos da lista. Alguns dos que ficaram continuam resistindo às pressões das forças de segurança. Por isso, muitos na região acreditam que Manos de Metal e o assalto da guerrilha não foram medidas destinadas a eliminar os sindicatos de Bolívar, mas sim uma estratégia para obrigá-los a colaborar com o governo. O objetivo era deslocar grupos que não se encaixavam no sistema. Eles os eliminavam se não estivessem produzindo ou investindo, diz o economista mineiro venezuelano. Tratava-se de consolidar o poder, e não de um sistema para melhorar a mineração de ouro. Os guerrilheiros podem ter agido como tropas de choque ou executores como parte dessa estratégia, mas como estavam dispersos e a centenas de quilômetros de suas unidades centrais na fronteira com a Colômbia, era difícil para eles controlar um território tão disputado. No entanto, o ELN não desapareceu completamente de Bolívar. Além de relatos esporádicos de postos de controle ou homens misteriosos em roupas camufladas e botas de borracha apoiando os sindicatos, há indícios de que os guerrilheiros vêm tentando lucrar com o ouro de Bolívar em terrenos menos hostis. Em meados de 2020, o governo anunciou uma nova iniciativa legal que permite a extração de ouro em 6 rios do centro e oeste de Bolívar. Nas semanas seguintes à sua aprovação, comunidades indígenas da bacia do rio Caura denunciaram o surgimento de novas dragas de mineração, jangadas que sugam o leito do rio para extrair ouro. Os protestos foram recebidos com violência e alguns representantes indígenas relataram que um grupo armado russo chefiado por um homem denominado Sanctions Buster ligado às novas operações de mineração havia atacado uma das comunidades, matando 3 pessoas. Embora o grupo responsável não seja mencionado no comunicado, o representante da oposição local Américo de Grazia afirmou mais uma vez que o ELN está por trás dos atos violentos, patrocinado por essa organização russa. Algumas fontes que conhecem a dinâmica na bacia do Caura confirmaram a presença do ELN, dizendo que o território estava sendo dividido com dissidentes das Farc. Os guerrilheiros são os que controlam as minas de Caura, disse um pesquisador ambiental, que preferiu permanecer anônimo por razões de segurança. A área militar. Seu relato foi corroborado por um garimpeiro da região, que também pediu anonimato. A bacia do Caura está em uma região remota e relativamente ninguém a contesta. Lá vivem grupos indígenas marginalizados, com os quais o ELN há muito busca fomentar relações de colaboração e submissão. Além disso, está centenas de quilômetros mais perto das unidades centrais da guerrilha. Por enquanto, parece que os guerrilheiros voltaram à sua zona de conforto. Quanto ao coração mineiro de Bolívar, no município de Sifontes, foi assassinado o suposto colaborador militar do ELN, Ernesto Solis, e quase não há vestígios da guerrilha colombiana. Para mim, isso é um mito, foi a resposta típica de um morador de Tumeremo, que pediu anonimato por razões de segurança, quando questionado mais uma vez pelos guerrilheiros. Talvez em algum momento tenha havido alguns dissidentes, ou guerrilheiros ou colombianos. Um pequeno grupo, na zona de Bochinche, corre gente, mas agora não. Definitivamente não. Em vez disso, um novo sindicato surgiu buscando o controle de Tumeremo, conhecida como Organização R. A retórica do grupo inclui uma promessa conhecida: trazer ordem ao caos. Mas desta vez, afirma o grupo, não será em benefício das elites corruptas e gangues predatórias, mas dos próprios garimpeiros. Vamos aguardar, para vermos como serão os próximos dias. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.